Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, eu vos desejo a paz, a alegria e o amor do Senhor Jesus, que sempre vem ao nosso encontro por meio da sua palavra, da oração, da Eucaristia e do sacramento do irmão, de maneira especial dos mais pobres com quem Cristo se identifica profundamente. Venho aqui para parabenizar a Conferência São Francisco de Assis, a Sociedade São Vicente de Paulo, pelos 45 anos de presença, de vida, de existência, de caridade, de missão e de amor a Cristo e aos irmãos mais pobres aí na cidade de Brumado. Tenho a grande alegria e o grande orgulho de ter participado, de ter feito parte desta belíssima história. Participei da Conferência São Francisco de Assis, quando era leigo em Brumado, na São Cristóvão. Depois da minha crisma, eu ingressei na conferência e vivi um dos tempos belíssimos da minha vida. Vivi a fraternidade com os irmãos, nas reuniões, nos encontros de formação, e também a fraternidade com os irmãos mais pobres, a amizade com os irmãos mais pobres. A Sociedade São Vicente de Paulo nos ensina a verdadeira caridade que é estar junto, estar próximo, se fazer próximo, irmão dos mais pobres, assistindo nas suas necessidades quando precisam, dando de comer, de beber, dando de vestir, autopromovendo, promovendo, dando um trabalho também, mas sobretudo estando próximo deles, sendo amigo deles, como o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Obrigado pela alegria de poder dar a minha contribuição e partilhar esse belíssimo tempo, período da minha vida como vicentino. Parabéns à Sociedade São Vicente de Paulo, parabéns a todos os vicentinos, desejo a todos muita paz, muita força e alegria na missão e na caridade. Grande abraço a todos. Deus abençoe. Os amigos vicentinos, que alegria, que bom celebrar esses 45 anos da fundação da Sociedade São Vicente. Que alegria, é um momento de júbilo, de festa que precisa ser comemorado. Quantas coisas boas aconteceram durante esse período, durante essa caminhada. Quantas campanhas, quantos gestos, quantas ações de caridade em favor dos mais necessitados. Que bom saber que, com a participação de tantas pessoas e tantas mãos generosas, esta obra continua. E esse é o motivo da nossa alegria, esse é o motivo desta celebração dos 45 anos. Se fosse contar quantas campanhas, quantas ações caritativas aconteceram, quantas pessoas contribuíram, seria incontável. Imagine que todas as pessoas que fizeram parte desta caminhada ao longo desses 45 anos dessem as mãos nesse gesto de fraternidade, de caridade, daria para abraçar o mundo. Se pudesse juntar todas os donativos, as cestas, os alimentos que foram recolhidos durante esse tempo e colocasse um em cima do outro, daria para chegar no céu. Então isso expressa bem a grandiosidade desta obra. Eu me alegro também em poder ter contribuído, mesmo que com um beija-flor que leva uma pequena gota d'água para apagar o incêndio, com esta grandiosa obra.
me alegro muito com vocês nesse momento e que Deus continue abençoando esta obra que é de Deus, que é de Jesus. Com certeza, esta obra de caridade ajudou a muitos vicentinos também, não só aqueles que foram beneficiados, os assistidos, mas aqueles que assistiram, os vicentinos, ao longo desse tempo, se tornar esta experiência uma experiência de fé cristã, principalmente com este dom mais precioso que é o dom da caridade. Deus abençoe os vicentinos de Brumado. Parabéns por essa trajetória, que ela continua por muito mais tempo. Olá, irmãos vicentinos. Estamos aqui para falar um pouco sobre os 45 anos da SSVP em Brumado. Sou Evani Dias Barreto, esposa de Gilmar, e iniciamos a nossa caminhada na SSVP, onde nos trouxe grandes conhecimentos e uma vivência com muita humildade, observando que existe sempre alguém precisando de algo mais, precisando do nosso carinho, das nossas orações, dos nossos cuidados. Isso tudo foi o que a SSVP me ensinou. Foram grandes dias vividos dentro da SSVP. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Gilmar, eu vivo em Petrolina, mas sou brumadense. Naquela época fiz parte da SSVP durante 4 anos e digo a vocês que foi uma experiência riquíssima. Conhecimento, interação e principalmente a caridade. A SSVP nos eleva, nos equilibra, nos ilumina. Parabéns pelos 45 anos de SSVP em Brumado. Boa tarde, pessoal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Participo da Conferência São Sebastião, do qual sou membro há alguns anos, mas exatamente há uns 35 anos, porque quando eu comecei, a Conferência São Vicente já existia, que foi a das primeiras aqui em Brumado, né? Eu quero agradecer a Deus, primeiramente, a São Vicente, por ter me inspirado ao longo desses anos todos em servir ao povo de nossos mestres e senhores. Quero agradecer também a minha irmã Luci, na qual eu conheci, foi uma das primeiras vicentinas que eu conheci, foi Luci. Paulo Sérgio, né? Nerivaldo, Rita Sofia. E depois foi a nossa conferência São Sebastião, que sobrevive até hoje, na qual eu sou o presidente. Agradeço a Deus, São Vicente, e peço a Deus que interceda por nós todos na nossa jornada. Que nesses 45 anos possamos duplicar o nosso trabalho, não só aqui em Brumado, mas em todo o Brasil e em todo o mundo. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É assim que vocês, confrades e consórcias vicentinos e vicentinas, saúdam-se. Também lembrando a centralidade de Jesus Cristo, que é a proposta deste movimento surgido em 1833 por iniciativa do bem-aventurado Frederico Ozanam. A caridade em ação, o seguimento de Jesus Cristo na atenção às pessoas mais vulneráveis. Quero me fazer presente nesta ocasião das comemorações dos 45 anos de presença e atuação da Sociedade São Vicente de Paulo, aí em Brumado. Agradecer com vocês, principalmente nesse tempo em que o Papa Leão XIV nos presenteou com a sua primeira exortação apostólica de Lexité, sobre o amor para com os pobres. Lembrando de Frederico Ozanam, que nos convida de fato a encontrar a luz de São Vicente de Paulo no pobre, o Cristo a quem servir, a caridade em ação. Parabéns, vicentinos, continuem com esta bela e rica missão em favor dos mais pobres, testemunhando concretamente o Evangelho de Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Felipe Sertão, fui e sou vicentino a vida toda e gostaria de parabenizar, né, nossos 45 anos da SSVP aqui em Brumado. São muitos anos de história, muitos anos de mudança de vida, de assistência e de acolhimento a todas as pessoas que precisam, e que seguirá muito mais,
por muito mais anos, fazendo um trabalho excepcional e acolhendo e mudando vidas todos os anos, diariamente, com o trabalho que a gente realiza aqui em Brumado. Oi, eu sou Stephanie e sou vicentina. Falar sobre a Sociedade São Vicente de Paulo é falar sobre a minha história. Eu nem sei quantos anos, mais de 10, eu parei de contar, que eu caminho junto com a sociedade. A sociedade, ela me mostrou todos os valores que eu carrego até hoje. O cuidado com o outro, a caridade, o respeito, o carinho, mas principalmente a fé em prática. É isso que eu levo até hoje, que doar não é só algo material, mas sim a escuta, o cuidado, a atenção por todos aqueles que estão com a gente nesse caminho. E eu cresci como pessoa, como cristã, mas principalmente como cidadã. E é por isso que eu sou extremamente grata a Deus por ter me colocado na sociedade e agradeço a cada pessoa, a cada vicentino que esteve comigo nessa trajetória. A sociedade não é só uma instituição, é uma família, é um espaço de muito aprendizado, de serviço, um chamado que atravessa todas as gerações e é uma alegria fazer parte desses 45 anos da sociedade. E que venham muitos e muitos anos de serviço. E estou extremamente grata a Deus pela essa oportunidade de ser vicentina e de falar todos os dias sobre ela e sobre os feitos na minha vida. Um beijo e boa comemoração. Queridos vicentinos de Brumado, que alegria compartilhar esses 45 anos de caminhada. Quantas coisas aconteceram ao longo deste tempo. Quantas coisas bonitas, quantos serviços doados aos mais necessitados, quantas mãos generosas colocaram a mão na massa para que tudo isso acontecesse. Por isso esse momento é de celebração, de agradecimento a Deus por ter assistido os vicentinos durante esse período e ter confirmado a sua fé ao longo deste caminho. Com muita alegria, eu compartilhei com vocês por algum período, ainda que como um beija-flor que leva simplesmente uma gota d'água, mas pude presenciar e testemunhar o trabalho generoso de tantas pessoas queridas e que, através desse trabalho, aproximaram mais de Jesus, do seu Evangelho. Penso que o serviço dos vicentinos beneficia muita gente, faz bem a tantas pessoas necessitadas, supre a necessidade de tantas pessoas. Mas o mais importante é o bem que a caridade faz àquela pessoa que pratica. Tenho certeza que o vicentino que pratica essa caridade, ele sai fortalecido na fé e é beneficiado pela graça de Deus por isso. E é por isso que nós alegramos e desejo que vocês continuem por muito mais tempo, por muitos mais anos desta caminhada, fazendo esse exercício verdadeiro da vida cristã, que é a caridade. Um bom vicentino é um bom cristão. Parabéns por esta obra e pelas realizações aí da nossa querida. Deus abençoe a todos. Olá, eu estou muitíssimo feliz, com a satisfação enorme em poder fazer parte dessa homenagem aos irmãos vicentinos da nossa querida Brumado. Parabéns, irmãos vicentinos, por vocês conseguirem
fazer com que esse trabalho perdurasse ao longo aí de mais de 4 décadas. Me recordo, lá nos idos dos anos 80, eu fiz parte da Conferência de São Francisco de Assis e atuei como secretária. Foi um período maravilhoso da minha vida, que eu guardo muito firme em minha memória e assim me enche muito o coração de alegria em saber que eu pude participar, que eu tive o privilégio de participar e de saber que vocês conseguiram fazer com que perdurasse esse trabalho maravilhoso. Deus os abençoe e festejem mesmo os 45 anos da Conferência São Francisco de Assis. Bom dia, meninos, bom dia, meninas. Olha, que prazer imenso em poder falar sobre os vicentinos, né? Dos 45 anos. E nada melhor do que um vídeo rápido aqui atrás do quadro da Santa Ceia, que representa o Evangelho, né? Toda essa nossa história, essa nossa caminhada partiu dali há 2000 anos atrás, né? Quando Jesus nos deu esse exemplo maravilhoso da caridade, do amor, da bondade, da benevolência, da indulgência e do perdão. Fico feliz por ele ter chegado a esses 45 anos e que venham mais 45, que venham mais 90. Mas lembro de tudo como começou. Fiz parte dessa história lá no Colégio Estadual, num sábado à tarde, mas está aqui na minha memória, está no meu coração como tudo começou, e que bom que aquela sementinha hoje virou uma árvore enorme, né? Obrigado a vocês e espero que continuem e que Deus os abençoe sempre, sempre, sempre. Beijos! Olá, confrades e consórcios da Conferência São Francisco de Assis, a primeira a ser fundada em Brumado, da SSVP, há 40 anos. Parabéns pela perseverança. O sonho de Osana não morreu, porque vocês e a sociedade cresceram e multiplicou. Hoje nós temos inúmeras, conferências, conselhos, e foi o período mais importante da minha vida. Na adolescência, quando eu participei da Conferência São Francisco de Assis, cheguei a ser presidente e amadureci na fé, na caridade. Foi um período muito rico na minha vida, que marcou, e eu só tenho a agradecer pelos amigos que fiz. Foi quando eu conheci meu esposo e, infelizmente, depois que eu me casei, em 2000, me afastei, mas a saudade é eterna. Os amigos continuam. As unidades mais sólidas foram feitas nesse período da sociedade. E até hoje a gente se comunica, a grande parte, e felizmente foi um período maravilhoso. Perseverem, não deixem o sonho de Osana não morrer. Nunca. Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Selma e me pediram para falar um pouquinho sobre a Sociedade São Vicente de Paulo, um pouquinho sobre minha experiência enquanto vicentina. Eu fui vicentina por 14 anos e entrei na minha adolescência, eu tinha 14 anos também. Para mim foi uma experiência ímpar, né? Porque eu era uma adolescente muito tímida, de poucos amigos, quase não saía de casa. E quando eu tive a oportunidade, por conta de minha irmã já ser vicentina, e aí eu acabei ingressando também na sociedade, eu me transformei, né? Comecei a participar das reuniões, das missas, né? E a gente acabava se confraternizando, dos retiros, que eram muito especiais, dos encontros que nós fazíamos de aniversário, tanto da sociedade quanto das conferências, a gente fazia muito evento com relação a isso. Nossas reuniões eram, assim, espetaculares, eram momentos muito bons da gente refletir, orar, mas também da gente conversar muito. Então, a gente tinha uma amizade extra, inclusive, conferência, né? Porque ia além, éramos realmente irmãos, uns pelos outros. E foi, assim, um período muito bom. Tanto é que hoje, enquanto professora, eu sempre oriento meus alunos. Participem do que vocês puderem na comunidade, na igreja, né, que vocês participam, independente da fé que vocês professem.
porque isso fica para a vida, né? Apesar de ter me afastado por alguns motivos da sociedade, penso ainda em retornar, mas até agora ainda não deu certo. Mas independente disso, eu me tornei uma outra pessoa. Depois eu fui catequista, né? Amei a catequese, hoje já consegui retornar, sou catequista de primeira Eucaristia, estou catequizando na segunda etapa. E a conferência foi assim uma experiência, eu falo ímpar, porque eu aprendi a conhecer e ver o outro que muitas vezes não tem nenhuma oportunidade na vida. Mas eu digo, oportunidade de conversar com uma outra pessoa, oportunidade de pensar um pouquinho diferente, oportunidade de receber um acolhimento. Não somente a questão do alimento, não somente a questão de ir lá fazer somente uma oração, mas de construir vínculo mesmo com essas famílias que estão muitas vezes à margem e não veem nenhum propósito em sua vida, não vê assim mudança, né? Não tem muita assim expectativa. Então, por conta disso, eu acho que é um movimento que minha conferência foi São Francisco de Assis a primeira, depois fui para Santa Clara, e o objetivo é fazer o que eles fizeram, o que Cristo fez, se doar àqueles que precisavam. Por isso que é tão linda a sociedade. Então, você se doar ao outro, sem nenhum interesse em receber algo em troca, é isso o verdadeiro amor, a verdadeira caridade, como a gente sabe que é o maior objetivo da sociedade, a caridade em ação. E a caridade pode ser feita de diversas formas, né? Então, que Deus abençoe vocês, espero que tenha contribuído de alguma forma, falando um pouquinho sobre minha experiência, e com fé em Deus, espero encontrá-los em breve, quem sabe eu não vou estar aí como uma consórcia novamente. Um beijo, obrigada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Passando aqui para parabenizar toda a Sociedade São Vicente de Paulo por mais uma passagem, né, do seu aniversário. E quero dizer que hoje estou afastada, mas eu sou vicentina de coração, nunca me senti desgarrada do rebanho. E dizer àqueles que até hoje estão, que perseverem, continuem nesta caminhada, porque é muito gratificante. A caridade em ação é tudo isso que Deus nos pede. E gostaria também de estar dizendo, né, para vocês, meus irmãos e irmãs, que eu fiz uma promessa a mim mesmo. Se Deus quiser, estarei de volta, porque Deus me chama à caridade. Meus parabéns, que Jesus Cristo abençoe vocês e que vocês nunca desistem desta missão, que é ajudar o próximo. Muito obrigada. Olá pessoal, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Estou passando para parabenizar vocês, a Sociedade São Vicente de Paulo, pelos seus 45 anos de atuação no município de Brumado. Desses 45 anos eu tenho a sorte, a alegria de ter feito parte de alguns anos, especialmente na minha infância, na minha adolescência. E a SSVP, sem sombra de dúvidas, é parte fundamental para o desenvolvimento de um olhar mais humano, mais generoso, mais empático. E eu pude ter experimentado essa formação durante a minha infância, durante a minha adolescência. Agradeço demais por isso. E sem falar na formação também cidadã, do trabalho em grupo, do trabalho em comunidade, das responsabilidades através dos cargos, das reuniões, dos eventos. Então sou muito grato por esse caminho e sempre vou me sentir em casa, tanto com as pessoas quanto na sede vicentina. Um grande abraço, que Deus abençoe esse grupo e a jornada de todo mundo. Oi gente, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Oi, é uma grande alegria para mim estar aqui hoje falando da São Francisco. Eu fui consórcia, meu nome é Ana Maria, para quem me conhece, os mais velhos me conhecem, mas às vezes os mais novos aí não sabem quem eu sou, estou um tempinho afastada, mas Deus sabe o momento de todas as coisas, né? A gente tá trabalhando para as coisas de Deus. Mas só tem gratidão, coisas boas. Me lembro também, né, de quando eu entrei no grupo, a convite do meu amigo Gessé, que me incentivou muito a entrar na conferência.
E um momento assim de muito trabalho, era muita coisa, a gente passa, nossa, era muita coisa. Gente, um momento tão bom. Quando eu entrei, que a gente ia para as campanhas, a gente ensaiava, nessa época a gente até cantava, tinha coral, tudo. E era muito assim, muita coisa, muito corrido, mas era um momento assim muito bom. Os mutirões, agora mesmo no mês de dezembro, a gente sempre se preparava para participar, para fazer aquelas campanhas de Natal, passeio assistido. Nossa, só tem coisas boas. E são momentos assim que ficam marcados pro resto da vida da gente. E nesses 45 anos da Conferência São Francisco, só peço a Deus que dê força, ânimo para os membros que estão aí, que muitos já abandonaram, né? Mas que vocês continuem firme e forte, levando essa missão que é tão bonita, né? E toda a sociedade São Vicente de Paulo também está de parabéns, né, pelo seu trabalho aqui em Brumado. Então, desejo tudo de bom para São Francisco e um até breve. Deus abençoe. Beijo. Louvado seja nosso Jesus Cristo. Tenho uma alegria e imenso prazer de agradecer ao nosso Deus pelos 45 anos da Sociedade São Vicente de Paulo em Brumado. Esse serviço do qual Jesus pediu lá no juízo final, que fala: estive com fome e me deste de comer, estive com sede e me deste de beber, estive doente e fosse me visitar. E assim, a Sociedade São Vicente de Paulo, durante esses 45 anos de prestação ao serviço para com os mais necessitados e os pobres, se assemelha mais ou menos esse evangelho. E quero assim pedir ao nosso Deus para que dê perseverança, fé aos membros presentes do qual hoje estão nessa Sociedade São Vicente de Paulo, para que Deus conceda muita graça e muita luz a todos. Louvado seja Jesus Cristo. Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Com alegria imensa, né, que venho passar por aqui para compartilhar com vocês desse dia especial, né, 45 anos de vida vicentina na cidade de Brumado, e eu posso dizer que faço parte dessa história. Afinal de contas, filho de Itabuna, né, Brumado, aí filho de Itabuna, eu acompanhei pelo menos 30 anos dessa história aí, eu fiz parte e ainda faço parte, né, graças a Deus, a amizade aqui foi firmada na rocha. E o meu desejo hoje é que vocês sejam perseverantes, né? Que não percam o foco, não tirem nunca o olhar desse primeiro amor, que é o início de tudo, da sociedade, o que foi que atraiu a cada um de vocês a estarem, né, fazendo parte desse movimento. E que venham muito, muito mais 45 anos. Beijo. Queridos irmãos vicentinos de Brumado, irmãos da Sociedade São Vicente de Paulo, hoje eu tenho uma alegria imensa, o coração está cheio, repleto de alegria e gratidão pela oportunidade que Lucy, né, me convidou, me solicitou para dirigir a vocês, atualmente quem está à frente aí da SSVP em Brumado, nesses 45 anos. E o que dizer? Veio agora aqui na mente que lá no início, uma das primeiras pessoas que o grupo, né, na época fez uma assistência muito boa, era um senhor, o pessoal mais antigo aí deve lembrar, um senhor que ficava pedindo esmola ali do lado do antigo supermercado Zé Carvalho, que nem existe mais, eu acredito. E o grupo aposentou esse senhor. Recordo-me também do período que a gente fazia aquela arrecadação de alimentos, escolhia ruas em Brumado, coletava os alimentos, depois levava para a sede para poder montar a cesta básica e distribuir. Então foram muitas coisas. E Deus me deu a graça, porque tudo é graça de Deus, de participar de um período do início e de um período posterior também da Sociedade São Vicente de Paulo em Brumado. Então hoje é mais do que um dia, um marco, 45 anos, um marco temporal. Hoje e sempre é dia de louvar a Deus por tudo. Então nesse momento, primeiro eu gostaria eu falei com o Lucy que queria escolher alguns trechos, e aí eu vou aqui na palavra. O primeiro trecho que me veio foi o seguinte: Isaías 40, 31. Mas o que esperam no Senhor renovam as suas forças e subirão com as asas como águia. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Então tudo a Deus. O que vocês fizerem hoje, façam hoje, tudo para Deus e por Deus. Sem Deus nada vai à frente, nada prevalece, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. É o Senhor que renova diariamente as nossas forças para que nós possamos prosseguir como vocês hoje prosseguem. O trabalho feito lá atrás não tem relevância? Claro que tem. Deus não esquece nada, porque Deus, como eu disse, Ele é atemporal. Então o serviço de vocês está escrito pelos anjos e será entregue no altar do Altíssimo, aquele que é, que vê e que sabe tudo.
E aí eu vou para o último trecho que eu selecionei, que está em Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso para vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperei. Então saibam que tudo está nas mãos de Deus. Levem o alimento como a gente levava, não sei como está o trabalho hoje, mas a gente fazia muita essa distribuição de cesta básica, de assistência, mas acima de tudo o alimento espiritual. Deus cura fisicamente, sim, mas o importante é a alma. É um coração contrito e quebrantado a Deus. Que Deus ilumine a caminhada de cada um de vocês, essa jornada linda. Que o nosso Senhor Jesus Cristo esteja, e eu sei que está, com vocês. E que nesse dia elevemos ao Senhor uma oração especial, aos vicentinos de Brumado. Senhor nosso Deus, Pai da misericórdia, vós que conhece todas as coisas, o presente, o passado e o futuro. A Ti toda honra, toda glória e todo louvor. Agradeço, Senhor, neste momento, por cada um dos vicentinos que continuam um trabalho iniciado há décadas atrás. Ó Senhor meu Deus, ó Pai da misericórdia, ó Criatus Espírito Exuá, Tu és santo, Senhor. E nada somos nós, senão Te louvar, Te bendizer, Te agradecer, Senhor. Gratidão por esses irmãos, gratidão por Luci, por todos os que trabalharam, gratidão por estar aqui neste momento, direcionando essa mensagem, Senhor. Amém, Senhor Jesus e oração de Deus, queridos. Um grande abraço, beijo no coração e a missão sempre. E leve, além do alimento, volto a lembrar, a palavra. A palavra que é o Espírito Santo, que como diz João, Jesus ele estava desde o princípio. E o próprio Cristo disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Que Cristo Jesus, o Yeshua, estejam convosco. Um beijo no coração para todos, felicidades.